Oi pessoal, quero partilhar minha história aqui com vocês. Estou no exército e fui transferido para uma nova cidade há cerca de 8 anos. Eu não conhecia ninguém na época, então conheci minha futura ex-esposa, Daniele, nessa clínica onde ela trabalhava como recepcionista. Decidi tentar minha sorte e a convidei para sair, mas ela disse que não podia namorar ninguém que fosse à clínica porque era contra a política do escritório. Bem, isso me deixou louco e obcecado e eu comecei a perseguir ela. E antes que você me acuse de ser bizarro por continuar insistindo, eu sabia que ela estava interessada em mim. Ela sempre perguntava sobre mim para outra mulher que trabalhava lá, a Sabrina, que por acaso era casada com um amigo do meu pelotão. Meu amigo acabou me dizendo que Daniele estava interessada em mim e me deu informações sobre uma clínica diferente na área. Resumindo, comecei a ir a outra clínica para que Daniele e eu pudéssemos começar a nos ver. Honestamente, foi ótimo. Daniele era incrível e eu literalmente não poderia ter pedido uma namorada melhor. Ela sabia exatamente pelo que eu estava passando, foi paciente comigo no início enquanto eu estava trabalhando longe de casa. Ela fazia coisas fofas e me mandava coisas muito sexy enquanto eu estava fora. Ela era picante na medida certa, adorava experimentar coisas novas no quarto. Ela tinha um passado com drogas e álcool e admitiu que estava sóbria há 2 anos e foi muito honesta comigo sobre de onde vinha e tudo que a levou até onde estava hoje. Disse que trabalhava na clínica para pagar seus estudos, estava se formando para ser paramédica. Era totalmente a sua praia, ela adorava ajudar as pessoas e era tão genuína, compassiva e altruísta, parecia que ela realmente tinha sua vida nos eixos. Era uma mulher forte quando precisava ser, um pouco durona, mas ainda assim mantinha uma certa suavidade, apesar de tudo pelo que havia passado. Descobri que ela gostava de esportes radicais e ela admitiu que precisava liberar adrenalina de alguma forma. E mesmo quando se tratava de intimidade, ela tinha uma libido bastante alta, até para mim que considero ter bastante libido também. Ela se exercitava e mantinha uma forma física muito boa, íamos juntos à academia e treinávamos juntos. Participávamos de maratonas e triatlos juntos e arrasávamos, e nos divertíamos fazendo isso, a vida parecia boa. Fomos morar juntos após cerca de 1 ano e meio de namoro e adotamos um cachorro, Sky. Sim, tudo parecia realmente bom e fazia sentido. Uma noite, cerca de 1 ano depois que ela se mudou, estávamos sentados na sala assistindo Netflix. Ela se vira para mim e diz: "Eu não quero mais ficar com você." Assim, do nada, eu fiquei tipo: "O quê? De onde isso está vindo? O que você quer dizer?" E ela pega o celular e começa a ler uma lista de tudo o que eu fiz no último ano que a irritou. Tinha coisas realmente estúpidas e mesquinhas lá, como eu ser barulhento de manhã enquanto me preparava para ir trabalhar e não ser atencioso para ficar quieto e deixar ela dormir um pouco mais antes do turno dela no trabalho. Outra coisa era eu estar no telefone no supermercado enquanto estávamos comprando comida para o jantar de Natal que íamos hospedar. Lembro disso vividamente, eu estava literalmente procurando uma receita para descobrir os ingredientes que precisávamos. Outra era a forma como falei com ela sobre mover uma mesa para a sala de estar para as pessoas sentarem no jantar de Natal. Como eu nunca comprava flores para ela, mesmo ela tendo me dito antes que odiava flores e não acreditava nessa coisa boba. Então, sim, eu nunca comprava flores para ela, mas trazia seu sorvete favorito ou cortava suas frutas favoritas e fazia um molho que ela gostava de mergulhar as frutas. Outra vez, aparentemente, eu não limpava depois de usar a cozinha ou esquecia de dar descarga no vaso sanitário. Enfim, a lista continuava e eram literalmente coisas de 1 ano atrás e algumas eu nem me lembrava. Mas eu estava tipo: "Ok, por que você só está me dizendo isso agora? Por que não me contou isso quando aconteceu?" E ela tentou me dizer que estava esperando o momento certo para me contar, mas que estávamos em páginas diferentes há tanto tempo e não nos encontramos há muito tempo. Eu fiquei tipo: "O quê?" Nós literalmente nos vemos quase todos os dias quando estou em casa. Naquela época, acho que fiquei fora por 9 meses durante o tempo que a conheci, então 9 meses em pouco mais de 2 anos e meio. Não sei se fiz a conta certa, mas de qualquer forma, houve várias vezes em que ela poderia ter falado comigo. E eu fiquei tipo: "Ok, podemos conversar sobre isso? Você não quer ficar comigo porque esqueci de limpar migalhas de torrada do balcão,
O que está acontecendo aqui? Tem que haver algo mais. E ela continuava negando que houvesse algo mais, mas eu continuei insistindo e finalmente ela disse: eu simplesmente não quero me casar e sei que você quer se casar. E eu perguntei como ela sabia que eu queria me casar. Conversando com meu amigo, questionei ele sobre como ele sabia que a Sabrina era a pessoa certa e eu estava falando sobre a possibilidade de casar com Daniele e a ideia tinha passado pela minha cabeça. Acho que ele contou para a Sabrina e ela contou para Daniele. Primeiro, eu disse a ela: não acho que era da conta de Sabrina te dizer o que eu estava pensando e tudo o que era apenas um pensamento. Estava apenas falando em voz alta, nem tínhamos tido conversas assim na época e, sinceramente, eu nem sabia se queria me casar por causa da natureza do meu trabalho. Eu sentia que Daniele não gostava de casamentos e de toda essa coisa de ser presa, e aparentemente eu estava certo. Ela continuou dizendo que não era o tipo de pessoa que se casa e que tinha muito a resolver antes que algo assim pudesse acontecer. E então ela disse que o estresse de tudo isso estava realmente a tentando a voltar a beber. Sinceramente, eu realmente não achei justo ela dizer isso, porque não acho que foi justo ela trazer tudo isso de repente agora. Tudo sobre essa conversa parecia que ela estava tentando começar uma briga e realmente tentando me irritar, e esse comentário realmente me incomodou. Mas na hora, eu me senti surpreso e pedi desculpas por qualquer coisa errada que eu tivesse feito, mas expliquei gentilmente que gostaria de ter sabido e pedi desculpas por ela não se sentir segura o suficiente para falar comigo sobre isso. E disse que gostaria que ela tivesse vindo a mim mais cedo para que pudéssemos trabalhar nisso. Disse que não estava pronto para deixar ela ir porque a amava, mas que não queria ser a razão pela qual ela quebraria a sobriedade. Resumindo, ela acabou se mudando, mas isso não durou muito porque continuamos nos vendo intimamente na primeira semana em que ela se mudou. Ela veio 2 vezes para fazer amor, e antes mesmo de se mudar, estávamos constantemente nisso. Era como se ela nem estivesse se mudando, o clima ainda estava presente e ainda conversávamos como de costume, era tudo muito estranho. Ela me mandava mensagens literalmente todos os dias, e então eu expliquei que estava sendo enviado em missão e que ficaria fora por 3 meses. Bem, durante esses 3 meses, ela saiu por aí e dormiu com qualquer pessoa que conheceu num bar. Pelo que sei, ela não estava realmente bebendo no bar, mas, sabendo o que sei agora, provavelmente era tudo mentira de qualquer maneira. Não ouvi muito dela nesses 3 meses, mas ela acabou me contando um pouco quando voltei, e é por isso que sei sobre os caras aleatórios com quem ela ficou. Quando voltei, ela veio à 1 da manhã e nós dormimos juntos, tomamos café e estávamos sentados à mesa. Ela me disse que sentia muito por como me tratou e que não sabia o que estava pensando, mas sabia que queria ficar comigo e só ficou assustada com o compromisso por algum motivo. Ela disse que não se amava, então era difícil para ela ouvir que alguém a amava o suficiente para querer ficar com ela para sempre. Era só o trauma dela falando, ela estava tentando encontrar razões para me deixar. Acabei aceitando ela de volta, nos beijamos e fizemos as pazes, mas ambos concordamos que o casamento simplesmente não era para nós e só tornava as coisas muito complicadas e nos assustava. Isso não me incomodava de qualquer maneira. Eu só a amava e não precisava de um anel para completar as coisas. Então, há alguns meses, eu estava em missão e meu amigo estava comigo. Ele recebeu uma mensagem enigmática de Sabrina sobre algo relacionado a Daniele. Ela estava preocupada com Daniele e disse que achava que ela havia voltado a beber. Eu fiquei tipo, o que você quer dizer? E Sabrina enviou ao meu amigo um vídeo borrado que alguém tinha enviado a ela. Era Daniele tomando shots em um bar com cerca de 3 caras diferentes. Eu olhei para a tela e pensei, não é possível. Meu amigo me disse que eu deveria ligar para ela só para verificar como ela estava. Então, liguei para Daniele quando pude e disse, oi, só queria saber como você está. E ela parecia perfeitamente normal e me disse que estava bem. Ela até admitiu que saiu com alguns amigos que conheceu recentemente no grupo de alcoólatras anônimos. E eu disse, acho que ouvi dizer que você saiu. Já que você mencionou, algumas pessoas estavam preocupadas que você tivesse começado a beber de novo. Ela perguntou quem havia dito isso e eu respondi que não importava. Ela tentou me pressionar falando nomes e perguntou se tinha sido a Sabrina a falar alguma coisa. Eu continuei dizendo que não importava quem tinha dito,
mas que as pessoas estavam preocupadas com ela e eu também. Ela disse que estava bem e não era da conta de ninguém o que ela fazia ou deixava de fazer. Eu falei que as pessoas estavam preocupadas com ela o suficiente para virem falar comigo e que quem estava perguntando dela era eu, e ela é da minha conta e eu sou da conta dela também. Nós tivemos uma grande briga e ela basicamente me manipulou, dizendo que não podia acreditar que eu pensaria que ela estava bebendo, me chamou de um pedaço de lixo e disse que eu não confiava nela. Eu disse que ela podia tentar me fazer de vilão de novo se quisesse, mas que ela não podia continuar culpando as pessoas pelos problemas dela, e desliguei na cara dela. Instantaneamente, me arrependi de ter desligado porque não queria realmente empurrar ela para o abismo se, de fato, ela tivesse começado a beber. E agora que sei o que sei, ela realmente estava bebendo. Mas, mais tarde, ela tentou se desculpar por falar comigo daquele jeito e disse que os shots eram apenas água para que ela se sentisse integrada. Ela disse que as pessoas com quem estava eram todas sóbrias e estavam apenas bebendo água, e eu fingi que acreditei, mas senti cheiro de mentira. Não acreditei em nada, mas para acalmar a Sabrina, disse ao meu amigo que falei com a Daniele e que estava tudo bem. Eu sabia que ele podia ver que eu estava mentindo, mas só queria dizer o que eles queriam ouvir. De qualquer forma, voltei da missão e cheguei em casa antes da Daniele e aparentemente antes que ela tivesse tempo de limpar a casa. A casa estava um desastre, havia fezes velhas de cachorro no porão, e a casa cheirava a xixi e bebida, como se ela tivesse dado festas. Sky estava magra e era uma visão triste de se ver, eu não conseguia acreditar no que estava vendo, me senti horrível. Havia copos vermelhos de plástico em lugares aleatórios, embalagens de fast food, a pia cheia de pratos sujos e até mofo em alguns pratos. A geladeira estava vazia e havia uma garrafa de vodka no congelador, mas fingi que não vi. Eu sabia que não era minha, porque parei de beber logo depois que começamos a namorar e não mantínhamos álcool em casa. Fui ao banheiro e estava uma bagunça. Eu nem queria tocar em nada, mas quando olhei para baixo vi não apenas uma, mas várias embalagens de preservativos. Bem, eu sabia que não eram meus, porque não estive em casa, e além disso, aquela não era uma marca que eu uso. Então, fiz o meu melhor para limpar a casa e limpar o que pude. Daniele chegou em casa em seu uniforme pouco depois das 2 da manhã, e eu ainda estava limpando a casa. Para referência, cheguei às 11 da manhã, então estive limpando sem parar por bastante tempo, nem parei para comer. Ela viu que eu havia limpado e deixei o lixo do banheiro cheio de preservativos usados e embalagens bem na mesa de centro para que ela visse quando chegasse. Eu disse que nem estava decepcionado com os preservativos e as embalagens, o que me destruiu foi a vodka no congelador. Imediatamente, ela disse que a vodka não era dela, ela nem tentou fingir sobre os preservativos, apenas olhou para eles e deu de ombros. E eu disse, suponho que esses também não são seus. E ela disse, eu não sei o que dizer. E eu disse, acho que não há muito o que dizer. Então, eu disse que não queria mais estar com ela, disse que o que ela estava fazendo a si mesma não era bom para ela e que ela não podia mais me culpar. O que ela fez foi escolha dela e ela nem se deu ao trabalho de cuidar da Sky. Disse que estávamos terminados e que eu não podia mais apoiar o estilo de vida dela e que não seria mais o bode expiatório dela. Enquanto ela empacotava suas coisas, ela tentou me dizer que tinha necessidades enquanto eu estava fora e eu disse, ok, mas não é para isso que servem os brinquedos. Eu não queria ouvir mais nada do que ela falava. Disse que a Sky ficaria comigo e que não queria mais ouvir falar dela. Disse que desta vez não haveria mais intimidade e que estávamos terminados mesmo. Disse que ela podia ficar com quem quisesse já que ela fez isso mesmo enquanto eu estava fora. E sim, acabou que definitivamente não era água aquilo que estava nos copos de shots. Acabei falando com a pessoa que enviou o vídeo para Sabrina, e nenhum daqueles caras era do AA, aparentemente, ela estava fazendo atividades em grupo com aqueles caras enquanto eu estava fora. E sim, acho que não era apenas com eles, ela estava secretamente se encontrando e dormindo com outros caras desde a primeira separação alguns anos atrás. Ela também era alcoólatra em segredo nos últimos 6 anos e era seu segredo mais bem guardado, e isso realmente me entristece. Não sei se é porque eu não a conhecia bem ou talvez não estivesse presente o suficiente, mas eu amava a Daniele sóbria.
Ela era divertida, animada e gentil. Já faz alguns meses e a Sky voltou a ser como era antes e eu nunca deixarei ninguém machucar ela de novo. Estou bem como estou, mas me sinto triste por ter passado por tudo isso. O que você faria no meu lugar? Obrigado a todos por lerem e darem suas opiniões. Resposta 1. Cara, por que você insistiu em ficar com essa mulher horrível? Resposta 2. A Daniele é uma bandeira vermelha ambulante. Nunca mais volte para ela. E aí, meu bruxo? Acho que concordamos que esse cara merece o selo de unicórnio, né? Obrigado por acompanhar mais uma história. Te vejo no próximo vídeo.